E nesse vídeo eu quero conversar com você, fazer um comentário sobre o que vem acontecendo ao longo dos anos, que é um projeto de destruição da inteligência, não só da inteligência do ser humano, como também tirar a virilidade, baixar o testosterona, principalmente dos homens, para que eles se tornem fracos e assim os inimigos possam avançar com seus planos, as suas ideias para poder realmente oprimir a população, tomar o poder e fazer do ser humano escravo. Por que eles fazem isso? Porque eles têm essa ideia que é de fazer com que as pessoas realmente se tornem educadinhas, fazer com que a sociedade se torne obediente ao Estado. Esse projeto existe, muita gente vai pensar que isso seria um tipo de teoria da conspiração, mas quem dera se fosse realmente uma teoria da conspiração. Isso é um fato, existem registros, existem livros explicando esse processo em que intelectuais há vários anos pensaram de um jeito, de uma maneira que fizesse com que o estado de coisas que está acontecendo hoje, isso já é um resultado desse processo, viesse a acontecer de fato. Então tem muita gente que nega isso, acha que isso é um absurdo, e absurdo é negar esse fato, tá? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê, inclusive eu não vejo, né? Só que a gente acaba vendo por causa da internet, por causa do YouTube, tem diversos vídeos, a gente vê os vídeos que estão em evidência, diversos canais estão falando sobre isso, sobre o episódio que aconteceu no Big Brother Brasil, onde um participante lá, ele começou a chorar, né? Pedir desculpa, chegando a chorar por ser homem. E aí muita gente fica indignada, né? Isso não adianta nada a gente ficar indignado, mas eu acredito que a gente deva esclarecer o que vem acontecendo na sociedade. Karl Marx tinha a ideia de que os proletariados eles deveriam fazer uma revolução para poder derrubar a burguesia. E essa briga, existe esse elemento, existe esse aspecto, mas isso é apenas uma forma a priori. Ou seja, só uma ideia que existe de fato na realidade. Existe desigualdade, existe racismo, tudo isso existe. Mas isso faz parte da estrutura do mundo. Mas a partir do momento que surge alguém e queira combater tudo isso, acreditando que ela é o salvador da pátria, o que ela vai fazer de fato é se tornar um ditador. Essa pessoa vai ser um ditador. E hoje nós vivemos, de certo modo, sobre uma ditadura tecnocrata, né? Onde as pessoas, alguns intelectuais, pessoas que têm dinheiro, bilionários, eles usam o progressismo para poder implementar, financiar o progressismo para fazer com que as pessoas se tornem escravas de fato. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Todas as revoluções que aconteceram, elas só aconteceram em países desenvolvidos, em países prósperos. Se a gente analisa a Revolução Francesa, foi justamente isso que aconteceu. A Revolução Russa foi a mesma coisa. As pessoas estavam ganhando dinheiro naquele momento e aí surgiu um grupo que decidiu fazer uma revolução. Então, as pessoas, se a gente for comparar a nossa vida hoje com a vida das pessoas que viveram na Idade Média, a gente vai ver um conforto que foi instalado absurdo. A era tecnológica, hoje a gente tem muitas coisas que a gente usufrui, né? A gente não precisa caçar animais, basta você ir num açougue e comprar carne, basta a gente ir no supermercado e adquirir aquilo que a gente precisa. E lá atrás era completamente diferente. Para a gente comer carne, né, os nossos ancestrais, para poderem adquirir carne, eles precisavam caçar, eles precisavam ir atrás do alimento. E hoje a gente não precisa fazer isso. Hoje a gente tem tudo pronto. Basta você ter um recurso financeiro, basta você ter dinheiro, que você vai conseguir então ter esse conforto, ter acesso a esse conforto. E quanto mais confortáveis a gente vai se tornando, mais a gente quer conforto, mais a gente quer essa vida de bem-estar. Então o pós-modernismo, ele tem esse elemento. E as pessoas então, por estarem tão confortáveis com isso, elas começam a buscar por problemas. Elas começam a se sentir culpadas. Isso é um fato. E aí, para poder aliviar essa culpa, o que elas fazem? O que alguns homens fazem? Eles começam a pedir desculpas por ser homem. Ora, se não fosse os homens,
a gente não teria o que a gente tem hoje. Quando a gente analisa as guerras, quais eram as pessoas que iam para o campo de batalha? Eram os homens. Eram os homens que precisavam defender o território, defender as suas famílias, defender a nação. Então, ser homem é uma instalação circunstancial, tanto ser homem quanto ser mulher. E eu não estou fazendo isso para poder defender a questão de ser masculino. Eu estou apenas trazendo uma constatação. Inclusive, eu sou muito contra a esses... Esperar passar a moto. Inclusive, eu sou muito contra a esses canais de desenvolvimento pessoal masculino. Porque quando eles trazem esse conceito de desenvolvimento pessoal masculino, eles acabam excluindo as mulheres. E desenvolvimento pessoal em si é um conceito que abrange todos os gêneros. Tá? Então, tanto desenvolvimento pessoal feminino também é outra bobagem. O que existe é o desenvolvimento pessoal e pronto. Então, a gente precisa olhar para a estrutura do mundo e entender que a realidade ela serve de alicerce para a gente viver. E se a gente tenta mudar as coisas, a naturalidade que existe nas coisas, a gente está tanto imbecilizando a nós mesmos, porque isso vai destruir a nossa inteligência, a gente vai ter uma ideia revolucionária. E o que a gente precisa então é usar essa estrutura e viver, e não encher o saco. É disso que se trata, tá? A gente viver a nossa vida e deixar essa ideia de criticar as coisas devido a uma insatisfação pessoal nossa. Talvez você tenha tido um relacionamento frustrado, talvez você tenha sido abusado, talvez você tenha tido problemas na infância. Tudo isso faz parte de você, tudo isso faz parte da sua história. E se a gente tenta então usar essa fraqueza nossa, né, esses defeitos nossos, para poder tentar mudar o mundo, a gente vai se tornar um ditador, a gente vai se tornar um revolucionário. E por isso então que a gente vê essas pessoas aí no Big Brother chorando, pedindo desculpa por ser homens. Elas acham que estão fazendo bonito, mas na verdade elas estão servindo a um inimigo muito maior do que elas. Sim, nós temos inimigos e a única maneira da gente poder, pelo menos, nos defender contra essas ideias é realmente alimentar o nosso imaginário, realmente buscar por informações de qualidade que vão fazer com que a gente consiga ter uma vida digna, né? É disso que se trata, da gente se tornar um ser humano digno. E essa questão da dialética negativa, ela foi desenvolvida, tá? A crítica ao negativo, que é justamente uma ideia que foi criada a partir da escola de Frankfurt, né? Onde as pessoas devem criticar tudo aquilo que as deixam insatisfeitas. Isso aí é a base de diversas revoluções, né? Quando as pessoas ficam contra outras pessoas, elas não percebem que elas estão favorecendo ideias de intelectuais já mortos há muitos anos e que as ideias que estão na cabeça delas não são as ideias próprias, mas sim de alguém. E então elas acabam se tornando uma espécie de avatares de intelectuais mortos. Então, olha só que absurdo que a gente chegou. A gente deixa de viver a nossa própria vida quando a gente adere a esses tipos de ideias. Então é muito importante que a gente adquira conhecimento, que a gente leia, que a gente não fique preso a uma ideia apenas, que a gente veja, rastreie realmente de onde surgem essas ideias que estão dominando a cabeça das pessoas. Tá? Isso é muito importante. E principalmente a gente deve fazer também uma espécie de mapa da ignorância, ou seja, o que a gente precisaria saber de acordo com aquilo que a gente não sabe, né? Isso é muito importante. Mesmo uma ideia que a gente já sabe, a gente precisa analisar de onde ela veio, de onde ela surgiu. Por que eu penso dessa maneira? Por que essa ideia entrou na minha cabeça? De onde ela surgiu? Esse rastreio é importante, porque quando a gente faz ele, a gente vai perceber que muito do que nós pensamos não foi ideia que surgiu na nossa cabeça.
Foi alguém que disse para nós, talvez um programa de televisão que a gente assistiu na infância, talvez um professor que nos influenciou, talvez um parente que tenha nos influenciado. Então, rastrear as nossas ideias é muito importante. Principalmente, blinde a sua mentalidade. Não caia em armadilhas, porque isso aí pode deteriorar a sua vida. E futuramente, quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai olhar para trás e vai perceber que a gente não viveu a nossa vida, mas sim vivemos talvez a vida de alguém, a vida de alguém que desejava que a gente vivesse a vida dela, vivesse principalmente a ideia dela. Então fique esperto, finalizo esse vídeo, espero que ele tenha sido útil de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!